Boa noite. Você vai ver por que este bebê surpreendeu a equipe médica do Hospital da Mulher no Recife ao nascer. O programa Mães de Pernambuco abre mais de 3 mil vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Auxílio é de R$ 300. Pernambuco é o 4º estado do país com o maior número de mães solo chefiando os lares. Dados fazem parte do censo do IBGE. Fiscalização do Conselho Penitenciário encontra superlotação de 500% no presídio de Igaraçu. Detentos administram 11 cantinas no local. Ônibus é incendiado no bairro da Iputinga. Polícia suspeita que crime seja resposta de bandidos a operações policiais. E os números da pesquisa Datafolha, divulgada hoje, com a intenção de voto para o governo de Pernambuco. O Enem2 de hoje começa com o nascimento de um bebê. Ele tem nome de astro da música e a chegada dele aos braços da mãe chamou a atenção da equipe médica por outros motivos. Você vai entender na reportagem de Ivan Duarte e Fátima Teles. Sem ver o rosto, os detalhes entregam. Dobrinhas nas mãos, pezinho grande, bochechas redondas. No colo da mãe está o assunto da maternidade. O bebê Gig, como a equipe do Hospital da Mulher do Recife o apelidou, nasceu com 5 quilos e 240 gramas, 55 centímetros. A equipe foi muito rápida. E aí depois que ele nasceu, foi que eu me dei conta do que tinha acontecido, né? Porque até então, eu lembro de ter olhado para minha mãe e ela ter dito, Eide, ele tem 55 centímetros. E eu disse, como assim? A equipe ficou na euforia, porque graças a Deus deu tudo certo. E aí depois disso ficou o pessoal meio que apostando para ver quem acertava o peso. E aí outra surpresa. A gente conversou com ela, decidiu induzir junto com ela, uma decisão compartilhada. E aí essa indução, graças a Deus, funcionou. E aí essa paciente, quando nasceu, foi uma surpresa para todo mundo. Ao lado de Maria Isis, outra recém-nascida da maternidade, que tem 3 quilos e 180 gramas, Raul parece ter vindo em tamanho família. Eu fui parir uma criança de 3 quilos e 700. No parto foi que veio a surpresa para todo mundo. Mas eu me preparei, eu estudei, eu trabalhei com ciência corporal. E entre o parto cesáreo, para fazer uma ligação, e o normal, eu preferi o normal, porque eu tenho 2 filhos e eu não queria deixar meus filhos de mão me esperando, mesmo a recuperação tendo um período que não é a vida toda. Mas eu preferi me preparar e estudar para dar conta dos 3. Bebês como Raul são considerados GIGs, uma sigla usada para recém-nascidos grandes para a idade gestacional. A principal causa de fetos GIGs é a diabetes gestacional e a constituição do bebê mesmo, decorrente aí de pais e mães que são grandes. Então, assim, mas a principal causa realmente é a diabetes, é um sinal de descompensação da diabetes. Geralmente, o pré-natal é onde a gente dá o diagnóstico da diabetes gestacional. Então, é importantíssimo a paciente realizar esse acompanhamento, realizando os exames de rotina, realizando a glicemia de jejum, o teste da garapa, que é o TOTG. Então, assim, esses são os principais exames para a gente dar o diagnóstico da diabetes. Porque a diabetes, quando não é realmente diagnosticada durante o pré-natal, então pode trazer repercussões tanto para a mãe, mas principalmente para o bebê. 5 dias depois do nascimento, Raul veio fazer o teste do pezinho. E a técnica de enfermagem que fez o exame me ajudou a entender o tamanho da figura. O pé dele já é do mesmo tamanho do pé de um bebê que tem entre 1 e 2 meses de vida. E aí vem a dúvida. Nesse caso, será que ainda dá para chamar de teste do pezinho? Quando o pé é maior, aí é que a dificuldade é um pouco maior da gente, o sangue fluir, né? Mas o dele foi ótimo, correu bem direitinho. Esse Raul nasceu estrela, Raul Seixas. Por que esse nome? Na verdade foi uma escolha do pai. O pai é super fã de Raul e já tinha pedido para botar esse nome no nosso filho anterior, eu não concordei, mas dessa vez eu aceitei a ideia, porque eu assisti a série, gostei e aceitei. E aí desde o início eu já fui chamando ele de Raul. Me acostumei com a ideia. No final, o pai queria trocar. Eu disse, agora não troca, não. Agora vai ser Raul. Foi uma história que poderia ter sido diferente, mas graças a Deus deu certo. Te emociona? Muito, muito. Muita saúde para o Raul e também para a família, para a mamãe.
E agora uma informação importante que está no G1. O governo do estado abriu 3.274 novas vagas para o programa Mães de Pernambuco, que oferece auxílio mensal de R$ 300 para mulheres de baixa renda. O novo ciclo vai até o dia 24 de junho ou enquanto houver disponibilidade de vagas. O pagamento do benefício está previsto para 7 de julho. O benefício é concedido apenas para mulheres que recebem o Bolsa Família. Também é preciso morar aqui em Pernambuco, estar com CAD único atualizado, não ter emprego ou renda formal e ser responsável familiar, estar gestante ou então ser mãe ou responsável de criança até 6 anos. As inscrições podem ser feitas pela internet e no G1 você confere o passo a passo de como se inscrever. Basta então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Uma renda a mais pode ajudar a vida de mães solo que chefiam os lares. Realidade comum em quase 8 milhões de casas no Brasil. Aqui em Pernambuco, 20% das famílias são compostas apenas por mães que assumem todas as responsabilidades com os filhos. Um dia tem 24 horas, mas para quem é mãe solo, a conta é diferente. Essas mulheres encaram jornadas duplas, às vezes até triplas, de trabalho. E diante de tantas tarefas, é como se conseguissem fazer caber vários dias em apenas um. É assim o dia a dia da Luciana, mãe de 2 filhos, técnica em edificações e estudante de engenharia civil. Ela se desdobra para equilibrar a maternidade, os estudos e o trabalho na construção civil. 5h50, 5h30, já estou de pé me organizando para deixar o café da manhã pronto, para deixar o almoço pronto e assim poder ir embora trabalhar. Aí, quando eu largo do trabalho, aí eu vou direto para a faculdade, quando é dia de aula presencial. E nesse meio tempo eles ficam com o celular, aí eu vou me comunicando. Já comeu, está na hora de tomar banho, vai tomar banho, almoça, olha a hora de subir para ir para a escola. Aí vou nessa dinâmica com eles. Os maiores desafios é não desistir. Essa realidade representa a de milhões de brasileiras. De acordo com o censo 2022 do IBGE, mais de 10 milhões de lares são chefiados por mulheres. Desse total, quase 7 milhões e 900 mil são famílias brasileiras formadas exclusivamente por mulheres sem cônjuge vivendo com seus filhos. Outras 2 milhões e 200 mil moradias contam com uma rede de apoio de parentes dentro de casa. Juntas, essas famílias representam de todos os domicílios do país. O levantamento mostra que Pernambuco é o 4º estado do país com o maior número de mães solo chefiando os lares, ficando atrás apenas de Sergipe, Bahia e Amapá. Quase 400 mil mulheres vivem apenas com os filhos. Outras 119 mil dividem a casa com parentes. Sempre fica a responsabilidade da criação para a mãe. Assim é culturalmente desde quando o mundo é mundo. Então os filhos, a gente costuma dizer que os filhos são sempre da mãe. Hoje em dia a gente tem sim alguns homens que assumem os seus filhos, mas é uma quantidade muito pequena. Então a gente ainda fala que a mulher hoje em dia ela realmente é responsável e que essa responsabilidade recai apenas para a mulher, principalmente em casos de divórcio ou de gravidezes que são aí questão de que foi um namorado, que foi apenas uma aventura, alguma coisa do tipo. Ela também falou sobre políticas públicas e práticas que podem facilitar a rotina das mães solo no trabalho e nas instituições de ensino. O que a gente poderia ofertar para essas mulheres, além de toda a educação que o SUS já traz, né, aquela questão do planejamento familiar, a questão do contraceptivo, a questão do preservativo, de fato é trazer uma facilidade maior na laqueadura. A gente pode, dentro da sala de aula, procurar trazer atividades que ela possa realizar dentro da sala de aula e não levar para casa, para que ela possa, de fato, se dedicar ao estudo no momento que ela estiver dentro da universidade. Né? E no ambiente de trabalho, a gente procurar entender, de fato, dar esse apoio psicológico a essa mulher, dar essa segurança psicológica, um ambiente de trabalho mais humanizado. Buscar um futuro melhor, ser responsável pela vida e sustento dos filhos, desafios que Luciana encara com a força e o apoio deles, que para ela significam o mundo. Eu fico feliz por ela, pois ela está conseguindo dar conta de tudo, uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, tentando dar o melhor pra gente sempre. Eu espero conseguir o meu lugar. E o que você espera para os seus filhos? Que eles estudem e alcancem os objetivos deles, assim como eu. Quem tem uma base de apoio, que bom.
E quem não tem, se apoiem nos próprios filhos, que às vezes eles nem sabem que está nos apoiando, nos segurando, mas lá no fundo eles também nos dão força para que a gente não desista dos objetivos e ideais. E uma mulher agrediu e mordeu professoras em uma creche municipal de Camaragibe, na região metropolitana. Ela acusa a instituição de agredir o filho autista. Essa notícia está no G1, você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil como desacato e lesão corporal. Segundo o boletim de ocorrência, as educadoras relatam que vinham pedindo acompanhamento médico para a criança por dificuldades de comportamento em sala. As professoras relataram que o aluno agredia colegas e que a mãe foi chamada à escola, mas não atendeu. No dia do caso, houve confusão, discussão e agressões. A Guarda Municipal foi acionada e as professoras registraram queixa. 3 pessoas aqui de Pernambuco foram alvos de uma operação que investiga as mortes de 2 turistas no ano passado na Praia do Futuro, em Fortaleza. Entre eles estão o presidente da Câmara de Vereadores de Jaboatão dos Guararapes, Getúlio Belém, do PL, e o ex-deputado estadual Clóvis Paiva, que também foi prefeito de Ribeirão. Segundo as investigações, eles têm ligação com suspeitos de envolvimento nos assassinatos. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos 2 políticos. Durante a operação policial, Clóvis Paiva acabou sendo detido após policiais encontrarem uma arma adulterada na casa dele. Um terceiro pernambucano, identificado como Dinailton Tavares Pereira, foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No G1 você também confere todos os detalhes dessa história. Em nota, Getúlio Belém negou qualquer envolvimento no caso. O G1 tenta contato com as defesas de Clóvis Paiva e Dinailton Tavares. O Instituto Datafolha divulgou hoje uma pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de Pernambuco. A pesquisa foi encomendada pela TV Tribuna. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que se a pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas o resultado vai estar dentro da margem de erro. E essa margem é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver os números da pesquisa estimulada, quando são apresentados aos entrevistados os nomes de todos os candidatos. João Campos, do PSB, tinha 50% das intenções de voto em 16 de abril. Agora está com 43%. Com a margem de erro, pode ter entre 40% e 46%. Raquel Lira, do PSD, tinha 38% das intenções de voto. Agora está com 48%. Com a margem de erro, pode ter entre 45% e 51%. Raquel e João estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Ivan Moraes, do PSOL, aparecia com 2% das intenções de voto. Continua com 2%. Com a margem de erro, pode ter até 5%. Brancos, nulos ou nenhum eram 6%. Agora são 4%. 1% não respondeu ou não soube responder. Agora são 2%. O Datafolha também fez uma simulação de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados na intenção de voto do primeiro turno. João Campos tinha 52% das intenções de voto em 16 de abril. Agora está com 44%. Com a margem de erro, pode ter entre 41% e 47%. Raquel Lira, do PSD, aparecia com 42% das intenções de voto. Foi para 51%. Com a margem de erro, pode ter entre 48% e 54%. Brancos, nulos ou nenhum eram 5%. Agora, 4%. Não sabe 1% nas 2 pesquisas. O Datafolha pesquisou ainda a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora Raquel Lira. 45% consideram o governo ótimo ou bom. 37% consideram o governo regular. 16% consideram o governo péssimo. Não sabem 2%. O Datafolha ouviu 1.022 eleitores entre os dias 25 e 27 deste mês. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Depois do intervalo, a operação policial desmonta esquema de monitoramento clandestino em comunidades do Recife. E o resultado de uma fiscalização no presídio de Igaraçu. O ENE2 volta em instantes. Até já.
Estamos de volta. Uma operação da Polícia Civil desmontou um esquema de monitoramento clandestino em áreas de periferia. 6 pessoas foram presas e o repórter Juliano Roque tem as informações. Entre os crimes investigados pela Polícia Civil estão lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, extorsão, ameaça. E o delegado Vitor Freitas, que é o responsável pela investigação, conversa com a gente e passa outros detalhes. Quantas pessoas presas, delegado? A princípio, 6. Existia uma pessoa já presa e 5 que foram capturados. E essas prisões aconteceram onde? Desses 5, 3 aqui na capital e 2 na cidade de Lagoa do Carro. O grupo agia estritamente aqui na capital? Nesse crime de tráfico de drogas, a princípio sim. No entanto, existem outros crimes que eles praticavam, um exemplo do crime de lavagem de dinheiro, que é um crime que não tem fronteiras. Então existia sim realmente outros crimes que não apenas eram praticados aqui em Pernambuco. De que forma eles queriam entrar nas comunidades? Eles faziam com que esse crime do tráfico de drogas tivessem a certeza da impunidade, a certeza da sua prática através de monitoramento da população, de grupos rivais também, a partir de instalação de câmeras em vias públicas também, do monopólio da prestação de serviço essencial de internet à população, dentre outros. Nós temos imagens que foram fornecidas pela Polícia Civil de equipamentos, câmeras de segurança, de monitoramento sendo retiradas dos postes, câmeras também, né, mostrando algumas já retiradas, uma mala de um carro cheia de equipamento com fios também. Tudo isso pertencia a esses criminosos? Tudo isso, a princípio, pertencia a essas pessoas, mas com certeza eram equipamentos que estavam instalados de forma clandestina. Tanto que nós tivemos o apoio técnico de funcionários especializados nessa área para que a gente pudesse identificar esses equipamentos clandestinos e fazer uma retirada. Esses equipamentos serão objeto de perícia e a gente vai poder linkar melhor esse equipamento com essa prática criminosa desse grupo. Muita coisa a gente entende, por exemplo, os fios que fazem parte das instalações de internet, mas as câmeras, por exemplo, elas serviam para quê? As câmeras elas tinham alguns objetivos de acordo com a investigação. Um deles era monitorar a própria população, era monitorar a prática do tráfico de drogas, praticada por eles próprios, monitorar ações policiais também, como forma também de se preservar de ataques de grupos rivais. Então, assim, eram os olhos desse grupo criminoso naquelas ruas ali daquela comunidade, que a partir de ontem a gente começou a reocupar esse território nessa tentativa inicial desse grupo criminoso de ocupar. A investigação especificamente para essa operação, ela continua? Ela continua, afinal de contas existe uma investigação também financeira, existe uma investigação de outras pessoas eventualmente envolvidas. Ontem foi a deflagração dessa primeira fase, o objetivo de fazer cessar essas práticas criminosas na região e prender o núcleo desse grupo criminoso. Delegado, muito obrigado pela entrevista. Márcio. E um ônibus foi incendiado hoje de manhã no bairro da Iputinga. Homens pararam o veículo e obrigaram motorista e passageiros a descerem. Em seguida, colocaram fogo no ônibus. De acordo com pessoas que estavam no local, o fogo seria um protesto contra policiais militares do BOP que teriam cometido violência e abusos contra moradores da comunidade do Detran em operações, incluindo a Operação Iara, realizada na Ilha do Bananal. O ônibus queimado fazia a linha TI/BR-101. A empresa metropolitana disse que acionou as forças de segurança e que vai acompanhar as investigações. O Sindicato dos Rodoviários também foi ao local e prestou apoio ao motorista do ônibus. A Polícia Civil vai investigar esse crime. O comandante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, disse que acredita que o incêndio no ônibus pode ter sido uma resposta de bandidos às operações policiais. Há grande possibilidade de ter sido isso por conta do prejuízo financeiro, né, causado nesse grupo criminoso. Então, é uma tentativa desesperada de conseguir a saída da Polícia Militar, o que não vai acontecer. Ou seja, a Operação Iara ela permanece até um tempo determinado. Já foram presos diversos suspeitos, bastante material apreendido, como drogas e armas também apreendidas. Toda a área da Ilha do Bananal, que ficava sob controle, local como ponto de armazenamento de droga, guarda de armas, esconderijos dos marginais, ela foi cercada, foi tomada. Essa operação já é um sucesso, pelo que ela vem dando de retorno à sociedade. A presença do Estado, a presença da polícia e um prejuízo considerável ao crime organizado. Uma vistoria realizada pelo Conselho Penitenciário de Pernambuco revelou que o presídio de Igaraçu tem um número de detentos 5 vezes maior que a capacidade da unidade prisional. Onde deveriam estar 1.226 presos, vivem hoje 6.125.
uma superlotação de mais de 500%. A vistoria do Conselho Penitenciário aconteceu no último dia 21, em celas, cozinha, salas de aula e consultórios do presídio de Igaraçu. O objetivo era verificar as condições de infraestrutura, saúde e segurança da unidade prisional. A inspeção apontou que o local conta com 106 policiais penais para dar conta de 15 pavilhões e que a equipe de saúde não conta com nenhuma ambulância para atender os mais de 6 mil presos. Os representantes do Conselho Penitenciário também constataram a permanência da figura do chaveiro e encontraram 11 cantinas administradas pelos próprios detentos. O Ministério Público Federal participou da fiscalização. Observou-se como pontos negativos a superlotação. Em 15 pavilhões existe mais de 6 mil presos, sendo que a unidade deveria comportar 1.200 detentos. Há também a figura do chaveiro, em que pese haver norma estadual que coíbe esse tipo de prática. Isso se dá em razão da superlotação do sistema. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco disse que, para reduzir a superlotação, vai abrir 5.754 vagas com as unidades prisionais de Araçoiaba e Itaquitinga, com previsão de entrega até o fim do próximo mês. E que nos últimos 2 anos abriu 1.854 vagas em presídios. Sobre a falta de ambulância, a Secretaria disse que a presença dos veículos não é obrigatória e que, em caso de necessidade, o atendimento pode ser feito pelo SAMU. A Secretaria não se manifestou sobre nosso questionamento em relação à presença de chaveiros no presídio de Igaraçu. Em instantes, a finalíssima de uma competição de matemática entre estudantes da rede pública. O Enem 2 volta em instantes. Agora são 7h24. Estudantes de escolas públicas de Pernambuco participaram hoje da final de uma competição estadual de matemática a contar bem. Durante o desafio, os alunos testaram raciocínio lógico e agilidade. Estudantes da rede pública de todo o estado mostraram que a matemática, muitas vezes temida, é uma disciplina que eles dominam. Desafios de raciocínio lógico, contas e equações eram resolvidas em um tempo limitado. 13.400 alunos participaram. Maria Luísa chegou à final com outros 16 competidores. Ela é da escola Terezinha Cavalcante de Melo, em Macaparana, na zona da Mata Norte do estado. Foi até difícil, mas eu consegui forças e consegui passar, né? E essa experiência tá sendo tudo muito legal, eu estou muito feliz. Ela gosta muito de estudar e eu sempre estou incentivando ela nisso, porque isso aí é o futuro dela. A competição Contar Bem surgiu em 2022 com o objetivo de incentivar a aprendizagem. Este ano foi realizada na sede da Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição, a ASPA, que é a instituição que idealizou o evento. O primeiro, segundo e terceiro colocado, eles vão para um resort na Mata Sul, né, em Porto de Galinhas. O primeiro, segundo e terceiro, eles vão com suas famílias e seus professores. O primeiro colocado, ele tem mais um benefício. Ele acaba levando, além do professor, ele leva o secretário do município. As provas contam com desafios divertidos que testam não só os conhecimentos em matemática, mas também a agilidade e a concentração dos participantes. Ele é voltado para os estudantes do 5º ano do ensino fundamental. Então a gente utiliza raciocínio lógico, estatística, grandezas e medidas, tudo em forma de gaming, para que o aluno ele possa aprender matemática de uma forma divertida e atrativa. O vencedor do ano passado veio passar o título. Gerson tem 11 anos e contou orgulhoso o que a competição proporcionou para ele e a família. Foi muito bom, a competição foi muito difícil. Mas conseguimos esse título para o Santa Cruz, do Capibaribe, e mudou muita coisa na minha vida, novas oportunidades, viajei em lugares que eu nunca tinha conhecido antes e foi muito bom. A competição terminou no fim da tarde. Este ano o aluno vencedor foi Enzo Miguel da Silva, da escola Manuel Braz de Miranda, de Cupira, no agreste do estado. A cantora Alice Caymmi trouxe ao Recife um show para reverenciar o legado da tia, Nana Caymmi,
um dos grandes nomes da música brasileira. Lilian Oliveira conversou com o artista há pouco para contar os detalhes. Boa noite para você, Lilian. Oi, Márcio, muito boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. A Alice Caymmi se apresenta aqui na Caixa Cultural, no bairro do Recife, até o sábado, com um show muito especial em homenagem à tia. A gente vai falar um pouquinho do repertório desse show, o que ele significa para você também, né? Já que Nana Caymmi se encantou em 2025, mas deixou um legado riquíssimo para a música. Então, o que esse show significa para você, Alice? Boa noite. Boa noite. Ele significa uma lembrança de quem eu sou, de onde eu vim, e também uma celebração muito grande a ela, a carreira dela, a quem ela foi, né? A cantora que ela foi, o repertório dela inesgotável, maravilhoso, a pesquisa de repertório dela e a intérprete que ela foi. Fala um pouquinho das músicas que o público vai acompanhar. Eu coloquei os grandes sucessos dela para a gente realmente lembrar dos momentos mais bonitos ali da carreira dela, brilhantes, e que o público estava sentindo falta de ouvir. Você tem um estilo muito forte, marcado por muita identidade também. As pessoas podem esperar releituras desses clássicos, uma releitura mais contemporânea? E menos focada em releitura, mais uma coisa, a minha maneira de cantar, entendeu? É claro, eu sou uma outra pessoa, eu sou uma outra intérprete, então fica diferente. É mais a minha maneira do que modernizar, sabe? Gostaria que você fizesse o convite, então, para o público. Hoje é o segundo dia desse show, né, para sua tia, e vai até o sábado. Sim, venham assistir o show para minha tia Nana, meu show em homenagem à minha tia Nana Caymmi, com o repertório dela maravilhoso aqui na Caixa Cultural. Alice, muito obrigada pela participação, desejo um ótimo show. Márcio, lembrando que o show acontece aqui no Teatro da Caixa, de hoje até sábado. Os ingressos já estão esgotados, mas com certeza quem conseguiu garantir vai assistir um belíssimo espetáculo. Volto contigo. E o Mercado Eufrásio Barbosa recebe esta noite um concerto que vai passear pela história da MPB. O repórter Mário Carvalho mostra a movimentação. Boa noite para você, Mário. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Eles estão passando o som nesse momento para a apresentação de logo mais, que começa às 8 horas da noite. O Mercado Eufrásio Barbosa vai fazer uma viagem pela música brasileira. Às 8 da noite começa o concerto Brasilidade, apresentado pela Banda Sinfônica do SEMO, que é o Centro de Educação Musical de Olinda. Espetáculo aí que passeia por diferentes ritmos e homenageia grandes nomes da cultura, como Tom Jobim, Dominguinhos e Carlos Gomes. No repertório, o público vai ouvir influências do samba, do forró e também do jazz em uma apresentação que mistura música popular e erudita. A regência é do maestro Éder Correia, com a participação especial do maestro convidado Luiz Antônio. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o maestro Éder Correia, para ele explicar um pouquinho. Queria que você explicasse um pouquinho da importância dessas homenagens, desses nomes tão importantes para a nossa cultura. Boa noite. Boa noite. São nomes importantes para a música brasileira. Tom Jobim, Vinícius de Moraes. A gente também vai homenagear o Dominguinhos. Vamos homenagear também aqui o Pixinguinha. E eles são muito importantes para a nossa música instrumental também. É uma apresentação gratuita, então quem estiver assistindo pode vir para acompanhar daqui. Qual é a mensagem que vocês querem passar aqui para esse público que vai estar acompanhando? A mensagem é que é um concerto para a família, né? A música, ela tem o poder de transformar pessoas, transformar a vida, e também a música, ela atrai, né? Cada música toca a pessoa de uma forma única e a gente sente isso a cada vez mais. E é isso, estamos aqui com o concerto Brasilidade. É um desafio misturar tantos ritmos, né? Sim. A gente começa com a bossa nova, logo na sequência a gente toca um baião também, de Dominguinhos, e estamos sempre misturando. Perfeito, muito obrigado. A apresentação começa logo mais às 8 da noite, Márcio. Obrigado, Mário. E o Sport foi eliminado na Copa do Nordeste. A derrota em casa para o Fortaleza frustrou o torcedor que lotou a Ilha do Retiro. O Fortaleza abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Após vacilo da defesa, Mucuri cruzou e Miritello cabeceou no canto de Thiago Couto para fazer 1-0. Até aquele momento, a decisão estava indo para os pênaltis. Mas no segundo tempo, o time cearense garantiu a classificação. Aos 11 minutos, Vitinho fez jogada individual e acertou um belo chute para fazer 2-0. Vitória do Fortaleza e eliminação frustrante para o Sport, com quase 20 mil torcedores na Ilha do Retiro.
E a gente encerra o NE2 de hoje com um final feliz de uma história que a gente contou no nosso Instagram, @ne2.globo. A cachorra que foi abandonada em frente a uma academia de crossfit na Imbiribeira encontrou um novo lar. A nova tutora é a bacharel em Direito Tassiana Meireles, que decidiu adotar o animal após se sensibilizar com a história. Você viu ontem aqui no NE2 que a cadela foi deixada presa a uma coleira na grade da academia. A situação comoveu as pessoas e Tassiana acabou adotando a cachorra, que agora se chama Jade. Felicidades para elas. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Boa noite para você e até amanhã.